Diz assim a palavra do Senhor: ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta, que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se porém andarmos na luz como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a impureza. Deus é luz e não há nele trevas nenhuma. Infelizmente, meus irmãos, não é essa a nossa realidade. Nós temos sim andado muitas das vezes em trevas,
nosso coração ele é pecaminoso e nós lutaremos com essa realidade até a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Falar em pecado não está muito na moda hoje em dia, né? Mas a palavra de Deus, ela nos convida a nos colocar diante do Senhor, para que o Senhor venha sondar o nosso coração, sondar, né, o nosso pensamento, ver se há em nós algum caminho mau, e que o Senhor venha nos conduzir de maneira correta, de maneira que venha engrandecer ao nome dele. Então a gente sempre começa o nosso culto colocando os nossos corações diante do Senhor, para que venhamos sim a prestar um culto agradável ao nosso Deus. Eu quero convidar nessa oração de confissão o nosso irmão Diácono Ageu, que estivesse orando nesse momento. Maravilhoso Deus, muito obrigado, Senhor, por esse momento de estarmos na Tua casa, reunidos junto aqui, Senhor, como igreja. Deus venha, Senhor, ministrar através do Espírito Santo no nosso coração. Possamos entregar, Senhor, nossas vidas aqui, Pai, diante do Teu altar, dos sábios, Pai. Tu conheces do mais íntimo, Senhor, aonde nós pecamos, aonde nós erramos. E Deus, nós colocamos tudo na Tua presença. Não escondemos nada de Ti, porque nada pode ser escondido diante da Tua presença. Muito obrigado por essa igreja aqui, Senhor, sendo ministrada pelo Teu Espírito Santo. Obrigado por cada um que está aqui presente. Seja, Senhor, a Tua presença aqui, Pai. Em nome de Jesus, nós precisamos sentir, Senhor, a Tua presença através do Espírito Santo. Muito obrigado, Senhor, por essa noite, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. 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 Eu quero convidar aqueles que quiserem se colocar de pé, aqueles que puderem, né? Para adorarmos ao Deus que é Supremo, Criador dos céus e da terra. Esse é o nosso Deus maravilhoso, o qual nós servimos. Deus Supremo és.
noite, Pai, agradecido, Senhor, pela tua bondade, ó Pai, pela tua misericórdia, Pai, com cada um de nós. Deus Santo e Poderoso, nós nos achegamos na tua presença, que é santa, que é maravilhosa, Pai, colocando diante do Senhor, ó Pai, os nossos corações, o desejo, sim, ó Pai, de ser transformado pelo Senhor, o Deus que é supremo, o Deus que é criador de todas as coisas, o Deus que é grande em misericórdia, grande em majestade, e é esse Deus que nós estamos nessa noite adorando, louvando, engrandecendo ao Senhor. Seja assim, ó Pai, grande em nossas vidas, Senhor, que as tuas obras, Senhor, sejam sobre cada um de nós, venha nos transformar a cada dia, Deus Santo, venha trabalhar o nosso coração, que a cada dia, Pai, sejamos mais parecidos com Cristo, Pai. Vai nos conduzindo, Senhor, vai no nosso meio, ó Pai, clareando o nosso entendimento, Senhor, tocando o nosso coração e transformando-nos de glória em glória para a honra e glória do Senhor, no nome de Jesus. Amém, amém. Esse nosso cântico fala: grandes são as obras do Senhor, e a maior obra que Ele fez foi entregar Cristo na cruz por cada um de nós, e por isso nessa noite nós estamos aqui com o coração alegre, louvando a esse Deus. Grandes são as tuas obras. Os teus caminhos
circunstâncias, isso é algo desafiador para cada um de nós. Louvar a Deus quando as coisas não estão tão bem, louvar ao Senhor quando as portas se fecham, quando o diagnóstico não é tão favorável, mas que seja a nossa oração, perto quer estar, apesar das circunstâncias, estar adorando ao nosso Deus.
Amém, que assim seja, que esse seja assim o desejo do nosso coração, adorar somente a Jesus. Eu quero convidar as crianças aqui na frente, de 0 a 10 anos. Vamos fazer os passinhos bem bonitos. Vem, Joel. Tá, querido. Aqui do ladinho, pode chegar? Isso. Um baita já, né? Vamos fazer os passinhos bem bonitos? Ó, bem bonito, hein? Tomaram café? Sim. Vamos ver então, quero ver. Os meus pezinhos juntos estão. Os meus pezinhos juntos estão. Cruzo os dedinhos da minha mão. Cruzo os dedinhos da minha mão. Abaixo a cabeça com atenção. Abaixo a cabeça com atenção. E fecho os olhinhos em oração. Fecho os olhinhos em oração. Deise. Eterno Deus, muito obrigado, Senhor, por cada criança aqui na frente, Pai. Que o Teu Espírito Santo tocou no coração dos pais para que trouxesse. E que essa responsabilidade dos pais seja sempre, Senhor, sempre reavivada em seus corações. Que o Teu Espírito Santo realmente possa tocar nos corações dos pais, que possa dar condições de trazer, ó Deus. E nós pedimos para os pais e essas crianças nessa noite, que o Teu Espírito venha proteger, guardar, livrar, Senhor, e abençoa mesmo essas crianças, Pai, que hoje vão receber a Tua palavra na linguagem delas, ó Pai, e que elas mesmo, Senhor, venham a conhecer a Tua palavra e não venha se desviar delas, ó Pai. E o nosso pedido nessa noite também, que o Senhor venha abençoar as professoras que prepararam com tanto carinho, Senhor, aquilo que elas vão receber. Nós colocamos as professoras, essas crianças, nas Tuas mãos, ó Pai, e te pedimos, Senhor, continue abençoando e guardando. É o nosso pedido nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Amém. Pode se sentar. Os pequeninos podem ir lá sem correr. Pode Micael, pode Micael. Olha Micael, pode Micael. Meus irmãos, graça e paz, que bom, né, ver cada um de vocês aqui nessa noite. Sintam-se bem-vindos na casa do Senhor, né, o pessoal bonito nos visitando nessa noite. Vou começar por esse lado de cá, nosso irmão Diácono Ageu, da Igreja do Jordão, a Alessandra, sua esposa, o Isaac que estava aqui na frente, Gabriel e a Jada, também lá do Jordão, sintam-se à vontade no nosso meio. O lado de cá, o Bruno também está nos visitando, o vídeo fica à vontade. O Carlos, que está um baita de um homem, já rapaz, aí, ó, 1,90 m. Hoje eu vou falar de um cara parecido assim da tua altura. Tal de gigante na Bíblia, parece tal de marido, né, que fala na Bíblia, parece tal de gigante. A família do Francisco também, que tem estado aqui com a gente, Deus abençoe. A Cecília, que tem nos ajudado também no louvor, louvamos ao Senhor, porque eles têm vindo, têm se envolvido, isso muito alegra, né, o nosso coração, né, quando as pessoas estão dispostas a fazer a obra do Senhor, né, e nós vamos estar dando continuação à nossa série de mensagem, né, lá no livro de Samuel. A gente está fazendo uma série de pregações no primeiro livro de Samuel, e hoje nós vamos ler o capítulo 17. Nós leremos no capítulo 17, o verso de 41 a 50. 1 Samuel 17, de 41 a 54. Eu falei 60?
1 Samuel 41 até o 54. Versículo 41. Eu ouço o barulho de Bíblias. Diz assim a palavra do Senhor: o filisteu também se vinha chegando a Davi, e o seu escudeiro ia adiante dele. Olhando o filisteu, vendo a Davi, o desprezou, porquanto era moço, ruivo e de boa aparência. Disse o filisteu a Davi: sou eu algum cão para vires a mim com paus? E pelos seus deuses amaldiçoou o filisteu a Davi. Disse mais o filisteu a Davi: vem a mim e darei a tua carne às aves do céu e às bestas feras do campo. Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens contra mim com espadas e com lança e com escudo, eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos, Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos, ferir-te-ei, tirar-te-ei a cabeça e os cadáveres do arraial dos filisteus. Darei hoje mesmo às aves dos céus, às bestas feras da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Saberá toda esta multidão que o Senhor salva, não com espada nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e Ele vos entregará nas mãos, Ele vos entregará nas vossas mãos. Sucedeu que, dispondo-se os filisteus a encontrar-se com Davi, este se apressou e, deixando as suas fileiras, correu de encontro ao filisteu. Davi meteu a mão no alforje, tomou dali uma pedra e com uma funda lhe atirou e feriu o filisteu na testa. A pedra encravou-lhe na testa e ele caiu com o rosto em terra. Assim prevaleceu Davi contra o filisteu, com uma funda e com uma pedra, e o feriu e o matou, porém não havia espada na sua mão, pelo que correu Davi, lançando-se sobre o filisteu, tomou-lhe a espada, desembaiando-a, e o matou, cortando-lhe a cabeça. Vendo os filisteus que era morto seu herói, fugiram. Então os homens de Israel e de Judá se levantaram e jubilaram, e perseguiram os filisteus até Gate e até as portas de Ecrom, e caíram filisteus feridos pelo caminho de Saarim até Gate e até Ecrom. Então voltaram os filhos de Israel de perseguir os filisteus e lhes despojaram os acampamentos. Tomou Davi a cabeça do filisteu e trouxe a Jerusalém, porém as armas dele pô-las Davi na sua tenda. Vamos orar mais uma vez? Senhor nosso Deus, Deus maravilhoso, nós nos achegamos, ó Pai, diante da Tua presença santa, maravilhosa, diante da Tua palavra, Senhor, que edifica as nossas vidas, e nós oramos, Senhor, para que o Senhor venha, Pai, com poder, com graça, Senhor, iluminar o nosso entendimento, Pai, iluminar o nosso coração, Senhor, para que venhamos entender a Tua palavra, Senhor, para que saímos daqui dessa noite, Senhor, edificados com a Tua palavra. Contempla cada um dos meus irmãos, o Senhor conhece, Pai, como cada um chegou aqui nessa noite. O Senhor contempla o mais íntimo de cada um de nós. O Senhor conhece nossas frustrações, tristezas. O Senhor conhece aquilo que tem perturbado os nossos pensamentos. Mas nós nos colocamos diante do Senhor, Pai, que nada venha desviar o foco da Tua palavra. Por favor, Senhor, abençoe a cada um de nós, nos dê graça, sabedoria, ilumina o nosso entendimento nessa noite, a nossa oração, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós estamos numa série de pregações no livro de Samuel. Talvez você esteja aqui nessa noite pela primeira vez. Eu quero resumir de maneira bem rápida o que a gente está falando a respeito desse livro tão maravilhoso que muitos já têm nos ensinado. Esse livro começa então com uma mulher estéril chamada Ana. Ana ora ao Senhor para ter um filho,
E o Senhor concede o pedido de Ana, e Ana consagra esse menino chamado Samuel, e ele começa então a morar no templo junto com o profeta Eli. Só que nessa época da história, o sacerdócio de Eli estava totalmente corrompido, e o Senhor já havia rejeitado a família de Eli, seus 2 filhos, Ofni e Finéias, e eles então fazem tudo contrário à vontade do Senhor, e o Senhor levanta Samuel, e o Senhor diz que castigaria a família de Eli pela sua negligência, pela maneira desdenhosa como trabalhava no templo, de como eles roubavam os sacrifícios, e foi isso que aconteceu. Os filhos de Eli morreram no campo de batalha. Eli morreu ao saber da notícia, a arca foi roubada, foi levada, e nesse meio tempo o Senhor levanta Samuel, e Samuel começa então a julgar sobre Israel, e há ali então um tempo de restauração, onde o povo volta-se para Deus, abandona suas práticas. Mas no capítulo 8 acontece uma coisa muito ruim. Israel, ele pede um rei. Havia ameaça de um rei chamado Naás, rei dos Amonitas, que estava fazendo uma varredura no território e conquistando todos os reinos. Israel viu aquilo e ficou apavorado, não levou em conta o livramento que o Senhor já tinha dado ao povo até aquele momento, e eles pedem um rei. E a gente já falou algumas vezes, muitas vezes aqui, que nesse pedido estava incutido, escondido, a rejeição do Senhor como rei sobre Israel. E o rei que o povo escolhe é o rei Saul. E nós vimos que ele começou bem. Ele vence, Ele vence os amalequitas no capítulo 11, e ele atribui a vitória ao Senhor. Foi o Senhor quem conquistou essa vitória, o Senhor é quem teve com o povo. E nossa, o cara está diante do Senhor, vai dar tudo certo, porque o rei está diante do Senhor. Mas não é isso que aconteceu, não é isso? No capítulo 12 em diante, Saul começa a descambar. Essa palavra também, vamos guardando aí, né? Saiu fora do caminho, descambou-se. Samuel fala para ele: Saul, espera 7 dias, antes de você lutar eu vou lá, vou oferecer sacrifício. Diz o texto que Samuel demorava, e Saul, ele não espera. De maneira louca, ele vai e oferece sacrifício, ele não confia na promessa do Senhor, e aí começa a descambar o reino de Saul. E o Senhor fala que levantaria um homem segundo o seu coração. E a gente sabe, no decorrer do texto, que esse homem, do qual hoje nós falaremos a respeito dele, e o Senhor rejeita o reinado de Saul. Saul não será o rei eternamente. A sua família não reinará eternamente por causa da sua desobediência. E no capítulo 14 nós vimos como Jonatas, filho de Davi, filho de Saul, um homem corajoso, um homem temente ao Senhor, alguém que confiava no Senhor, ele falou assim: meu pai estava preocupado porque o exército dele estava indo embora, mas o Senhor pode livrar com muito ou com pouco. E foi isso que aconteceu. O Senhor deu a Jonatas uma vitória enorme por causa da fé dele confiada na força do Senhor. E Saul é totalmente contrário, diferente. E no capítulo 15, Saul ele tem a chance de se redimir. Quando os amonitas são mortos, o Senhor fala assim: ó, mata todo mundo. Mata todo mundo, não deixa nada vivo. Só que eles não mataram o rei, e não mataram também o melhor dos rebanhos. Olha só, rapaz. Aí Saul vai até o monte Carmelo, faz ali um altar para ele, se engrandece, e chega Samuel para falar com ele: olha, já fizemos tudo que tu falaste, tá? Tá tudo certo, cara. Tá tudo certo, tudo resolvido. E aquela força de ovelha, de boi atrás dele ali, né? Como é que é, Pamela, o barulho que a ovelha faz? Rugido. Não, rugido não, rugido de leão. Rugido. Ah, rugido, é balido. Balido, para você saber o que é isso, balido. Que balido é esse, que mugido é esse, que rugido é esse aí, Samuel?
por Saul. Eles não obedeceram à voz do Senhor porque cresceram no olho. E ele teve ali a chance de se redimir, e ele perde de vez, e o Senhor o abandona completamente. E domingo passado, então, a gente vai chegar, só para a gente se inteirar num texto, que a gente está conversando. E domingo passado, no capítulo 16, nós falamos a respeito das aparências enganam. O texto que nós lemos, quando o Senhor manda Samuel até a cidade de Belém, na casa de Jessé, para ir lá ungir um rei. O homem segundo o coração do Senhor era filho de Jessé, morava na cidade de Belém. E quando Samuel chega lá, ele vê o filho mais forte, mais alto, mais bonito de Jessé, Eliabe, e fala no coração dele: certamente esse é o rei. Porque Saul era um homem grande, muito forte, alto, bonito. Tudo que a gente não é alto, forte, bonito, mas esse era a qualidade de Eliabe. E quando Samuel vê Eliabe, ele fala: certamente esse é o rei. E Deus pega na orelha de Samuel e torce Samuel. O homem vê o exterior, mas eu, o Senhor, eu vejo o coração. Não é esse homem, não deixe se levar pela aparência. Nós falamos a respeito de Deus, não se impressiona com a nossa aparência de espiritualidade. Então Deus não está preocupado com o que nós aparentamos ser para os outros, Ele está preocupado com aquilo que realmente nós somos. Porque eu posso demonstrar para vocês aquilo que eu não sou diante do Senhor e nada vale. O Senhor, Ele pesa, Ele sonda os corações de todos os filhos então de Jessé. Passaram diante de Samuel, do maior para o menor, e nenhum deles era aquele que o Senhor havia escolhido. Aí a gente falou: será que Deus se enganou? Será que ele vai na casa de Jessé, era outra casa, era o vizinho? Não era não. Ao perguntar para Jessé: Jessé, tem mais algum filho teu, Jessé? Tem um menorzinho ali, tem um caçulinho, um murilinho, está lá no pasto, até pastoreando as ovelhas, manda trazer para cá. E quando ele chega, o Senhor fala: é esse o homem que eu escolhi, o homem segundo o meu coração. Samuel levanta, unge ele como rei, porque foi ele que eu escolhi. E diz a palavra que o Espírito do Senhor se apossou de Davi e se retirou de Saul. E no lugar do Espírito do Senhor que habitava Saul, passou a habitar o quê? Um espírito maligno. Atormentava Saul o tempo todo, aquele espírito. E chamaram então Davi na sua casa, ele tocava a harpa. Quando o espírito apertava, quando o bicho baixava nele, coisa feia de ver, Davi então dedilhava a sua harpa, e Saul ia se acalmando, e o espírito ia embora. E no texto então de hoje, nós temos essa parte, mas eu quero falar com vocês a respeito de todo o capítulo. Não ia ler tudo porque são quase 60 versículos, então a gente se concentrou nessa parte aqui, mas eu quero deixar vocês dentro dessa história, ambientá-los, para que a gente chegue nesse momento do qual nós lemos. Agora aqui no capítulo 17, nós vamos ver o quê? A tão conhecida batalha entre o gigante Marildo e o Golias, e o Davi, não era isso que fala o texto? A conhecida batalha entre o gigante Golias e Davi. E os filisteus então eles se juntaram em tropa numa cidade chamada Socor. Olha só que coisa interessante. Está na Bíblia, pode ler aqui. Capítulo 17, no comecinho aqui, versículo 1. As tropas de guerra se congregaram em Socor. É o nome da cidade. Essa cidade ficava 24 quilômetros a oeste de Belém. E Saul também reuniu seu exército para a batalha contra os filisteus. Então ele estava esperando alguém, uma luta ali, uma guerra entre aqueles povos, mas não é isso que acontece. De repente, no meio do exército filisteu, sai um homem. Pensa no Ageu, é alto e forte, pensa no cara grande. Quase 3 metros de altura, com uma couraça, com uma armadura de 60 quilos. Vocês
quantos quilos? 60? O peso do Urias era a armadura de Golias. E a sua lança, 7 quilos uma lança. Imagina. Israel estava esperando que fosse uma luta entre os exércitos. Mas a proposta que Golias fez foi o seguinte: ora, aquele que quiser lutar contra mim, escolhe um nome dentro de vocês, um valente, um forte, e aquele que ganhar a luta, aquele que perder vai ser servo do outro. Não precisa brigar, não precisa ter guerra nenhuma, só um combate entre esse homem e algum corajoso. Quando Saul e a tropa dele ouviram a proposta, agarraram o mato. Quando eles ouviram a proposta, ficaram espantados, tremeram. Quem de nós iria? Quem de nós, em sã consciência, iria lutar com um homem desse tamanho? Com uma armadura de escama de 60 quilos. E com uma lança, capaz de partir uma viga dessa no meio. Esse era o medonho, o gigante Golias, e ele afronta o exército de Israel por 40 dias. 40 dias esse homem afronta o exército do Senhor. E aqui nessa passagem, há um paralelo, há uma comparação em Números 13. Quando Moisés manda aqueles 12 espias na terra, eles andam por 40 dias na terra, eles olham, veem a terra, e a grande maioria daqueles homens ali eram gigantes daquela terra. E quando eles voltam depois dos 40 dias para relatar a Moisés o que eles viram, realmente a terra é boa, mana leite e mel. Trouxeram um cacho de uva em 2 pessoas. Está no texto bíblico, você pode ler. Trouxeram um cacho de uva, 2 pessoas fazendo uma saprema, uma padiola, padiola assim, trazendo nas costas. E os 10 espias disseram assim: olha, aquela terra devora as pessoas. E nós, olha só como a gente se bota em posição de inferioridade. Nós parecíamos aos olhos deles como gafanhotos. E eles nos viam como gafanhotos. Pois se eles nem foram vistos, como é que eles viam como gafanhotos? Se tivessem sido vistos, teriam sido mortos. Mas tu vê a mentalidade desses homens. Disseram: olha, essa terra é boa, mas isso é loucura. Nós vamos morrer, as pessoas são grandes, as cidades têm muros, são fortificadas. Mas 2 homens, Josué e Caleb, falaram o seguinte: se o Senhor se agradar de nós, nós vamos entrar nessa terra. Se o Senhor for conosco, nós entraremos, o Senhor nos dará essa terra. Mas o povo não quis entrar. Quiseram apedrejar Josué e Caleb. E o castigo que Deus deu para esse povo, 1 ano por cada dia que os espias ficaram lá naquela terra. Por 40 anos, eles rodearam o deserto sem entrar na terra prometida. E aquela geração que saiu do Egito morreu no deserto. Somente Josué e Caleb que entraram na terra prometida. O resto morreu tudo no deserto. E agora nós vemos alguém de Gate, que quando Josué matou os anaquins, aqueles gigantes, eles fugiram para as cidades de Gate, de Gaza, de Hebron, e provavelmente ele era um descendente desses gigantes. E agora há de novo a possibilidade de Israel confiar no Senhor, a possibilidade de eles se redimirem e confiarem no Senhor, mas não foi isso que aconteceu. Não foi isso que aconteceu com Saul e com o seu exército, não foi isso que aconteceu. Assim como o povo estava medroso em entrar naquela terra e foi punido por andar no deserto, assim se encontrava o exército de Saul. Eles olharam
para o gigante, disseram: esse cara vai ser impossível de vencer. E Josué e Caleb, naquela época, confiaram no Senhor e receberam a bênção do Senhor. E semelhante, né, a Josué e Caleb, é o nosso jovem Davi. Saul era um homem grande, diz a Bíblia que ele era o mais alto de Israel, e ele estava amedrontado, seu exército estava apavorado. Nós vemos então Davi indo até ao campo de batalha, porque os irmãos de Davi, Eliabe, Abinadab e Semá, eles eram o exército de Saul. E Jessé manda Davi: olha, vai até a batalha levar o mantimento dos teus irmãos. E quando ele chega no campo de batalha, ele vê Saul, Golias, xingando, afrontando o exército de Israel. E quando ele chega assim, o que esse incircunciso filisteu está falando, afrontando o exército de Deus vivo? O que esse cara está falando aí? Porque ele sabia que os insultos que ele estava fazendo era contra o próprio Deus. Ele ameaçou Deus, ele desafiou a Deus. E ninguém do exército do Senhor teve coragem de pelejar contra esse gigante. E chega então um menino pequeno, chega junto no campo de batalha, e a primeira coisa que ele tem que fazer é ignorar o seu irmão mais velho, Eliabe. Acompanhe comigo o versículo 28. Quando Davi chega, ele pergunta o que está acontecendo, ele se inteira da situação. No versículo 28, ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar aqueles homens, acendeu-lhe a ira contra Davi e disse: por que desceste daqui? E a quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a tua presunção e a tua maldade, descesse apenas para ver a peleja. Então o irmão ainda não havia aceitado o fato de não ter sido escolhido por ser o mais velho, de não ser ele o rei de Israel. Então ele deposita a raiva, o rancor em cima de Davi. E Davi não se deixa levar por essa circunstância. Ele chega até Saul, ele tranquiliza o coração de Saul. Saul, assim como os espias fizeram lá no deserto: olha, a terra é difícil, mas se o Senhor estiver com a gente, vai dar certo. Se o Senhor estiver no barco, vai acontecer. Então Davi disse para Saul: calma, tranquiliza, acalma o coração do teu exército, porque eu vou pelejar, eu irei à luta, eu vou à guerra. E Saul está tão focado no tamanho de Golias que ele não consegue entender, não consegue visualizar a mão do Senhor. Olha, Saul, olha, Davi, você é um menino, você é jovem, e ele é guerreiro desde a sua mocidade. Ele não consegue enxergar o livramento do Senhor. E Davi então vai contar para Saul de como ele era o pastor de ovelhas, e veio um leão sobre o rebanho de Davi. E o leão, ele avança no rebanho, e Davi mata o leão. E depois aparece um urso, e Davi também mata um urso com seu cajado, com a sua força. Mas ele atribui isso sempre ao poder do Senhor. E ele fala para Saul: Saul, assim como Deus me livrou do leão, assim como ele me livrou da mão do urso, ele vai me livrar da mão desse filisteu também. Porque a confiança dele estava no agir de Deus, na força, no poder de Deus. Não estava olhando apenas a situação como ela era em si, com os olhos humanos. Todo o exército de Saul, com os olhos humanos, estavam amedrontados, encolhidos no seu acampamento. E Davi falou: assim como eu matei o leão, assim como eu matei o urso, Deus também vai me dar força, e esse filisteu irá morrer. E quando Saul ouve aquilo, Saul quer fazer o quê?
botar a armadura dele no Saul de Davi. Davi, sabe, Saul, ele é o homem mais alto de Israel. Eu imagino o Davi igual o Murilo, assim, pequenininho. Imagina colocou a armadura no menino, coitado. Foi andar. Não vai dar certo. Tira esse menino. Tira essa parafernália. Porque ele não precisou de armadura para vencer o leão. Não precisou de armadura para vencer o urso. O Senhor estava com ele e estaria mais uma vez. Então ele não precisava dessa parafernália, não precisava dessa armadura para derrotar Golias. Ele pega a ferramenta do dia a dia, pega o seu cajado, a sua funda, pega 5 pedras, porque ele sabe que o Senhor é o Senhor da guerra. O Senhor é quem é o Senhor da guerra. E meus irmãos, não se assustem, é sobre isso que eu gostaria de falar com vocês nessa noite. Depois dessa pequena introdução, é sobre isso que eu gostaria de falar com vocês. Do Senhor é a guerra. Do Senhor é a guerra. Em primeiro lugar, confiança no livramento do Senhor. Quando o Golias viu a Davi, ele o desprezou. Desprezou porque ele era um menino. E ele estava esperando que viesse um soldado, ou até mesmo um Saul para lutar com ele, corpo a corpo, pela força. Ele não esperava o menino. E Davi, diante daquele gigante, com aquela armadura tão pesada, com aquelas armas de guerra, ele se coloca apenas com o seu cajado. E quando Golias olha para ele com um olhar de desprezo, que por acaso eu sou um cachorro, e quando a gente vai pedalar, os cachorros agarram na gente, tem que ter um pau para dar uma... Ele achou que não, vocês acham que eu sou um cachorro para mandar vir um pedaço de pau? E diz o texto que Golias amaldiçoou com os seus deuses a Davi. Golias amaldiçoou a Davi. Venha a mim, darei a sua carne às aves dos céus e às bestas feras do campo. Essa foi a afronta que Golias fez a Davi. Leia comigo, meus irmãos, acompanhe a leitura. O que Davi respondeu no versículo 35? No versículo 35. No 45, perdão. Quando o Golias o insulta, 45 assim, Davi, porém, disse aos filisteus: tu vens contra mim com espada, com lança e com escudo. Eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos, Israel, a quem tu tens afrontado. Vê a diferença? Saul está preocupado com a quantidade do exército, está preocupado em colocar a armadura sobre Davi, está preocupado com as coisas humanas. Mas Davi tem o seu coração voltado no Senhor, na dependência, na confiança no Senhor. Olha, eu vou contra ti em nome de Jesus, em nome do Senhor que eu vou contra ti. Não é as minhas forças, não é a minha inteligência, não é o meu braço, mas é a força do Senhor. E quantas das vezes nós temos aí, dando um murro em ponta de faca, tentando fazer do nosso jeito, não acontece. Davi, ele vai em nome do Senhor Jesus, e ele fala tudo o que aconteceria antes de acontecer. Olha, eu vou contra ti, e vou arrancar a tua cabeça, e vou dar o teu cadáver, e o cadáver do exército dos filisteus, para as aves e para as bestas comerem. Ele vai confiar no Senhor, sem que isso aconteça, e é isso que acontece. Davi, por fé, descreve o que aconteceria com Golias. É interessante que ele não atribui essa vitória a ele mesmo, não é uma autopromoção, não é. As pessoas verão que há Deus sobre Israel. Toda a terra saberá que há Deus em Israel. A glória do Senhor não foi levada com a arca
Deus continua sendo o rei, Deus continua sendo o Deus de Israel, por mais que Saul não confiasse no livramento do Senhor, Deus sempre foi, sempre será o rei de Israel. E é isso que nós vemos nessa atitude de Davi. E a fé de Davi era tão forte quanto a fé de Jonatas. Jonatas, quando seu pai estava preocupado com o seu exército indo embora, de 2.000 tinha apenas 600, ele estava preocupado com aquilo. No versículo 14 e 16, no capítulo 14, versículo 16, diz que o Senhor livra com muito ou com pouco, é o Senhor é quem faz. É o Senhor é quem está na guerra, é o Senhor é quem vai na frente, é o Senhor é quem dá vitória, é Ele quem vai na frente das coisas. E aqui nós vemos Davi dizendo, olha, não é por espada, não é com lança, não é com escudo, não é com armadura, é pelo poder do Senhor. É pela mão poderosa do Senhor, porque do Senhor é a guerra. Ele não precisava da armadura de Davi. Ele queria fazer de Davi um pequeno Golias, mas ele não precisava dessa parafernália. Ele precisava apenas acreditar no poder do Deus de Israel, o Deus que sempre esteve com eles, o Deus que sempre buscou amizade, um Deus que sempre buscou estar diante do seu povo, um Deus que sempre buscou comunhão com um povo tão rebelde assim como eu e você também somos. E quando nós aplicamos essa palavra para nosso coração, nossas vidas, meus irmãos, quando a gente olha para a história de Davi, nós não somos chamados para sair por aí derrubando gigantes. Não somos chamados por Deus a sair por aí batendo, atropelando aqueles que fazem mal para nossas vidas. Não somos chamados a pagar mal com mal, mas sim o bem. Pagar o mal com o bem. E isso é o maior desafio da vida cristã, pagar o mal com o bem. Mas nós aprendemos isso na história de Davi, não é sobre vencer gigantes, é sobre dependência de Deus. Não é sobre você agir com a sua força, porque eu consigo derrotar aquele cara, porque eu consigo bater nele, ele é um Zé Ruela, alguma coisa desse tipo, não. É sobre a nossa confiança que o Senhor é a vingança, o Senhor é quem age, o Senhor é quem trabalha. Não somos chamados por Deus a ser justiceiros, fazer justiça com a própria mão. Não é isso que o texto nos ensina, não é isso que a palavra de Deus nos orienta sim, adiante das situações que possam parecer gigantes, diante das dificuldades que nos cercam, sobrevêm às nossas vidas, nós confiarmos no livramento do Senhor, confiarmos na providência desse Deus que é maravilhoso. E nós podemos aprender com Davi a fixar os olhos no livramento do Senhor, porque quando ele chega, o irmão já quer fazer encrenca com ele. Se ele se pega em relação ali a Eliabe, ele vira as costas. Ele vê a zombaria do exército, ele vê a afronta de Golias, mas ele não está preocupado com isso. Ele vai até o Senhor, ele vai diante do Senhor, ele vai até Saul, ele vai na frente com a força que Deus o deu. E nós somos chamados, meus irmãos, nessa noite, sim, a confiar no livramento do Senhor. Sabe por quê? Porque Ele conhece a nossa estrutura. Ele sabe quão fraco nós somos. Ele sabe que a nossa estrutura é pó. Ele sabe quão pequeno nós somos diante das circunstâncias. Ele conhece o mais íntimo de cada coração. Ele penetra o mais íntimo de cada ser aqui, ele contempla. Ele sabe nessa noite o que está fazendo ficar tão triste assim. Ele conhece teu coração, sabe as amarguras, sabe as decepções, as derrotas. Ele conhece o nosso coração. Ele nos chama assim, ei, entrega para o Pai. Entrega diante do Senhor.
essa tua causa, essa tua dificuldade, essa tua luta. E entrega. Confia no livramento que o Senhor dá. Não por força nem por violência, pelo meu Espírito, diz a palavra do Senhor. Esse texto nos ensina uma segunda verdade, que a vitória, ela vem do Deus da guerra. Confiado no livramento que o Senhor daria. Davi, ele pega algo, uma funda. Reza a lenda, né, que os gancheiros são da descendência de Davi. O pessoal vai monte e pega. Você ri, é? Só das areias ri, é? Então ele pega algo muito comum, algo rudimentar, algo que ele estava acostumado a fazer. E não era aquela funda nossa, né? Aquela funda. Tem um cara aqui que é bom na funda, cara. Eu sou sério. Vou contar rapidinho aqui, rapidinho. Conhecia quando ele era pequenininho, tinha 12 anos. Aí fomos caçar, eu, Sérgio e o Murilo. Cheguei na casa do Sérgio, 5 horas da manhã, a Deus olhou para ele, tadinho. Fez a bolachinha riscada dele. Achou que o Murilo tinha 5 anos, já tinha 12. Fomos caçar, encontramos uma cobra no caminho. Aí eu estava com a funda na mão, o Sérgio, dá um tiro aí, Billy. Aí o gancheiro, né? Pegou na barriga da cobra, começou assim. Aí o Sérgio pegou a funda, pá, só na cabeça. 20 quilos na cabeça da cobra. O que é isso? Misericórdia. E a funda que Davi pegou era uma funda diferente, era girada e lançada, né? 260 por hora pegava uma pedra, uma funda da guerra. Cravou na testa do filisteu. Diz o texto que nós lemos que ele cai prostrado, com o rosto em terra. Assim como Dagon caiu prostrado, o Deus dos filisteus caiu prostrado diante do Senhor, porque afrontaram ao Deus da guerra, porque afrontaram o Deus do exército, Deus dos exércitos. Assim caiu Golias prostrado diante do poder do rei da guerra. Porque ele concedeu a Davi e ao povo de Israel uma vitória sobre os seus inimigos. Ora, como alguém com uma funda mataria um gigante? Perícia, sim, mas a mão do Senhor, a usar algo insignificante. Ele nem se protegeu. Alguém com uma armadura de 60 quilos, diante de alguém com uma pedra. Mas é isso que Deus faz. Das coisas pequenas, usadas pelo Senhor, algo maravilhoso acontece, porque a vitória vem dele. A vitória não vem da nossa força, não vem da nossa inteligência, não vem da nossa devoção, não vem de Deus. Ele cai prostrado diante de um instrumento tão rude na época. E eu termino essa mensagem dizendo, meus irmãos, que alguém também com uma trave de madeira em suas costas, carregando aquela metade da cruz sobre as suas costas, uma multidão de escárnio, ele conseguiu a vitória para cada um de nós. A vitória sobre a morte, a vitória sobre o pecado, a reconciliação com o nosso Deus. Através da vitória de Cristo, nós estamos aqui nessa noite. Através do livramento de alguém que também carregou algo rudimentar, uma madeira. Através desse livramento é que nós estamos aqui nessa noite. Se coloque também. Eu quero orar com você, colocar nossas vidas diante do Senhor. Não sei o que você tem pedido diante do Senhor, quais são as suas aflições.
quais são as suas necessidades, mas nós cremos sim que Deus ele transforma o nosso coração. E mesmo que aquilo que imaginamos que seja bom não aconteça, Deus é o Deus de vitória. Deus é o Deus que entra nas nossas guerras. Ele é o Deus, Senhor das guerras. Eu quero orar por você nessa hora. Senhor nosso Deus, nós louvamos ao Senhor. Agradecidos ao Pai pela Tua palavra santa, bendita, Pai, que falou ao nosso coração nessa noite, Pai. Nós queremos sim, Senhor, a cada dia, ó Pai, estar diante da Tua presença, estar diante, Senhor, da Tua mão poderosa, Pai. Deus bendito, colocar a nossa confiança que o Senhor há de agir, ó Pai. Tira de nós, Senhor, toda a vontade de vingar com as nossas forças. Tira de nós, Senhor, tudo aquilo que não provém da Tua vontade, ó Pai. Nos ajuda, nos ensina, Pai, a cada dia ser mais dependentes do Senhor, a buscar estar diante da Tua presença, em comunhão com o Senhor, ó Pai, assim como Davi era, Pai. É um exemplo, Senhor, de fé a ser seguida. Nos ajuda, Pai, a colocar nossa confiança inteiramente no Senhor. Nos ajuda, Pai, a largar as rédeas, Senhor, que ainda insistimos em aguentar, em segurar, e não permitir que o Senhor trabalhe em nosso coração, transforme a nossa vida, transforme a nossa maneira de adorar, Senhor. Queremos ter um coração diferente diante do Senhor, um coração quebrantado, contrito, Senhor, um coração, ó Pai, desejoso de algo a mais do Senhor, um coração, ó Pai, voltado ao Teu reino, para que o Teu reino cresça, Senhor, para que venhamos a diminuir diante do Senhor. Oh, Pai querido, abençoe cada família aqui nessa noite, Senhor. A cada coração, a cada casamento, Senhor, cada relacionamento, Senhor, vai restaurando, Senhor, vai trazendo, Senhor, perdão, ó Pai, vai trazendo restauração, cura, Senhor, física, emocional, espiritual também ao Teu povo, Senhor querido. Oh, Deus Santo, contempla cada um de nós, abençoe nossos filhos diante da Tua presença, nos ajuda a conduzi-los debaixo da Tua graça, Senhor. Os dias são maus, Senhor. Guarda cada um de nós. Obrigado por aqueles que nos visitam. Obrigado pela vida de cada um que está aqui nessa noite. Contempla, visita, transforme corações pelo poder do Evangelho, pelo poder que há no nome do Senhor Jesus Cristo. Nos abençoe nessa noite, ó Pai, a nossa oração. Em nome de Jesus, irmãos, receber a bênção, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso eterno, bondoso, amoroso Pai, que a comunhão e a consolação do Divino Espírito Santo esteja sobre cada um de vocês, a Igreja de Cristo, espalhada sobre a face da terra, hoje e para todos sempre. Amém e amém.